Fique agora com o programa Papo Sol com José Carlos Toninho. Senhoras e senhores que veem a TV Sol em Dayatuba e toda a região, nós estamos no canal 48.1 HF e também nas mídias sociais. No Instagram, no Facebook, no YouTube, no endereço TV Sol 48. E estamos também agora no canal comunitário, canal 8 da NET. Especialmente aqui a bancada do Papo Sol com seus ilustres convidados. Por falar em ilustre convidado, nós temos aqui um convidado muito especial, que muita gente conhece, que muita gente precisou dos seus conhecimentos, dos seus préstimos. É o Luiz Antônio da Costa Sardinha, o Doutor Sardinha. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Zé. Obrigado pela presença aqui no Papo Sol. Agradeço bastante o convite. Para mim é uma honra poder compartilhar esses momentos com seus telespectadores, ouvintes, visualizadores das mídias sociais e outras formas que nós temos por aí hoje. Obrigado. E como é que conseguiu achar um tempo para vir aqui? Então, primeiro foi uma combinação com você, né? Primeiro você combinou comigo, acertamos o horário. Puxa para lá, estiga para cá, até dá certo, né? Arruma alguém para fazer uma cobertura, né? Porque eu estava na Unicamp e vim para cá agora. Você é natural de onde? Eu sou de Santa Fé do Sul. Santa Fé do Sul? Divisa com Mato Grosso. Lá onde tem a famosa ponte que Sim, passa... a ponte do Rio Paraná, a ponte rodoferroviária. A ponte Edinho Araújo. Exatamente, grande conhecido nosso lá, grande conhecido. que é hoje o prefeito de São José do Rio Preto. São José do Rio Preto. Segundo mandato. Acho que é o terceiro mandato. Terceiro mandato. Já fez 8, agora está fazendo exatamente. de novo. Estava lá de novo. Edinho Araújo, um grande político, um grande trabalhador e que lutou tanto por aquela ponte, né? Aquilo ali foi uma mudança, assim, extraordinária para a cidade, né? Você imagina que a ponte rodoferroviária traz grãos do Taquari, lá do Alto Taquari, no Mato Grosso. Para o Porto de Santos. Para o Porto de Santos. Vem desaguar aqui no Porto de Santos. Então você pega a Sinop lá em cima, desce, pega no Taquari e vem para baixo. Mas, doutor, você é natural lá de Santa Fé do Sul e fez o curso básico, as primeiras lições escolares, as primeiras letras, foi lá em Santa Fé mesmo? Foi lá em Santa Fé, no famoso IEPIM, Instituto de Educação Professor Itael de Matos. Olha, e fez o curso médio em Santa Fé? Eu fiz o primeiro ano em Santa Fé, depois eu fui para Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Fui estudar no Otoniel Mota, porque Santa Fé já era uma cidade muito pequena. A família não mudou para Ribeirão Preto? Não, a família ficou lá em Santa Fé e eu mudei para Rio Preto. Que mandou para Ribeirão. Para Ribeirão, logo para uma cidade grande? Era a opção que tinha de estudo mesmo naquela época, né, Zé? Então não tinha outra opção. E fez o curso médio em Ribeirão Preto? Em Ribeirão Preto. Fiz no Otoniel Mota lá. No Otoniel Mota. E aí já se preparou para o curso superior lá em Ribeirão mesmo? E aí lá em Ribeirão eu prestei o vestibular e entrei em Rio Preto. Fui fazer a Faculdade Regional de Medicina de Rio Preto. Faculdade de Medicina de Rio Preto. Em Rio Preto, que é uma outra cidade grande. Outra cidade. E famosa, inclusive, pelas ciências médicas que tem lá. Sim, tem. A faculdade é muito boa. A faculdade é muito boa. Muito e acabou fazendo o curso normal de medicina em Rio Preto. Fiz 6 anos lá, acabou os 6 anos, me formei, prestei especialização na Unicamp e passei na Unicamp. Passou aqui na Unicamp, na Universidade de Campinas. Vim para a Unicamp. Veio aqui para Indaiatuba. Veio aqui para Campinas. Veio para Campinas. Quando eu estava acabando o meu curso na Unicamp, eu tinha um colega que vinha trabalhar aqui no AOC, dando plantão. Hein? Sim, veio dar um plantão no AOC. Eu vim dar um plantão no AOC. O Dr. Renato Masqueto, na época da Samil, me chamou para trabalhar um pouco. Comecei a trabalhar aos sábados e aí... Engatou uma conversa e acabou ficando por Acabei aqui. ficando por aqui. Mas esse curso seu, de especialização na universidade aqui, do que era? Eu fiz 2 cursos. Não era residência? Era residência. Ah, residência. Eu fiz 3 anos de residência em neurologia. Neurologia? Neurologia. Na hora que acabou a neurologia, eu fiz mais 1 ano de medicina intensiva. E prestei o título de especialista em medicina intensiva. Lá atrás, o que passa na cabeça do jovem de querer ser médico? Você tem alguém na família que era médico? Não. Não. E por que inventou de ser médico? Olha, Zé, eu acho que sim. Meu pai era analfabeto,
né? Ele teve trabalhava aqui na roça? trabalhava na roça e tinha uma loja, né? Ele era imigrante de Portugal, veio para cá, ele e minha mãe. Português, imigrante. Imigrantes. Ele era português, então? Português. Meu pai e minha mãe portugueses. Vieram e começamos a trabalhar ali, né? E ele e minha mãe sempre colocavam assim da seguinte maneira: ó, vocês têm que estudar. Vocês têm que estudar. A bocada aqui não é fácil, não. Tem que estudar. Você tem que estudar. Não adianta. E ele conseguiu ter uma lojinha na cidade também? Tem uma loja na cidade. Fez um armazém bom na época, de secos e molhados, chamado Armazém de secos e molhados. Famoso secos e molhados. Secos e molhados. Armazém Londrina, né? Que o pessoal hoje, né? Volta a falar sobre isso, né? Um armazém que você compra por quilo, pacotinho de porções, de né? porções, né? Me vê 4, 8 doce, aqueles negócios todos, né? Então, foi lá e, graças a Deus, fui muito feliz lá. E a mamãe falou assim, ó, se trata de estudar. Nós somos em 4 irmãos. Sim. Tá? Todos formados, né? Assim, Sim. eu, meu irmão somos médicos, meus 2 irmãos são aposentados como diretores de escola. Diretores da escola. Aí veio para Ribeirão, Campinas, aí começou a circular por aqui. Sim. Eu tinha uma proposta, Zé, de voltar para Rio Preto. Sim, uma proposta Que assim, é um centro médico importante, né? Mas tem um hospital de base, tem um inclusive. hospital de não base, tem? que é da Faculdade de Medicina, É. onde eu estudei, né? Assim, e tinha realmente uma vontade de voltar para lá. É. Mas aí eu comecei a trabalhar aqui, a minha esposa Ainá trabalhando aqui, perto de São Paulo, aí você começa, né? A Iná fez Unicamp, não? Não, fez Rio Preto também. Ah, fez Rio Preto também. Fez Rio Preto. Aí a Unicamp, eu passei num concurso na Unicamp, aí não tem jeito. Aí Você passou no concurso para ser efetivo da universidade? eu sou concursado da universidade desde 89. Ah, você é concursado da universidade. Tem carga efetiva na universidade. Fevereiro, E você fez... fevereiro de 90, eu fui contratado na universidade. Eu fui contratado na prefeitura de Indaiatuba em 89, 89. dezembro de 89. Em fevereiro de 90, eu passei na Unicamp, a Unicamp me chamou. Sim. Em janeiro de 90, eu fui até Rio Preto para conversar. Olha a dúvida, hein? Olha a dúvida, Foi hein? uma dúvida pesada mesmo na época. Mas já estava aqui, né? Estava aqui e acabou ficando por aí. O doutor Giroto me abriu o consultório dele na época, me deixou trabalhando ali. E aí, doutor, na universidade, fez o mestrado também. Fez mestrado e doutorado. Fez o mestrado e doutorado. Doutorado. E fez o doutorado em que área? O meu mestrado foi em diagnóstico de morte encefálica. E o meu doutorado foi também em doação de órgãos. Doação de órgãos. Doação de órgãos. Eu trabalho com é? isso. Hoje eu sou coordenador da Organização de Procura de Órgãos da Unicamp, Perfeito. para transplantes. Agora, o seu consultório trabalha na área de neurologia. Só neurologia. E sempre gostou desse veio da medicina ou foi por acaso? Dentro da medicina eu não sabia que ia fazer nada, sabe? Sinceramente, eu entrei... Você imaginou, sei lá, acho que você é clínico geral, é isso? Vou fazer clínica. Depois, acho que a gente sempre tem algumas influências, né? Eu tive 2 professores de neurologia em Rio Preto, que foram grandes professores e grandes amigos. Eles, né, a função do professor é essa, é nos entusiasmar, né? Influencia a gente. Transformar você numa curiosidade, né? A curiosidade do saber, de ir atrás. E acabei indo para a neurologia, assim, me encontro dentro da neurologia, é um negócio que eu gosto de fazer, procuro fazer bem feito, da melhor maneira possível. E mudou muito, né? Hoje os exames são fantásticos, né? Perto do começo que a gente iniciou na neurologia, hoje você tem qualquer tipo de exame, né? Então, até hoje o seu tempo vamos dizer, é um mix de consultório com Unicamp? Exatamente, eu vou para a Unicamp toda segunda, terças e quintas. Segunda, terça e quinta. E como é que é esse negócio de procurar órgãos para doação? Como é que funciona? Explique para nós um pouquinho. Isso daí é uma situação muito recente para a sociedade. O conceito de morte encefálica começa em 1959 só. Tem 63 anos, 62 anos. E no Brasil mesmo, a primeira lei é de 97. Tá certo? Então você tem aí 24 anos.
começa com o avanço científico, você cria uma situação dentro das unidades de terapias intensivas em que você tem uma situação que era chamada, em 1959, de coma de passé, porque eles falaram que era o paciente não estava em coma, porque ele não ia acordar. Ele estava num coma de passagem, num coma de passé, né? Num coma, são dois franceses que fazem essa descrição, e eles comprovam que aqueles pacientes, naquela situação, eles estavam mortos. É irreversível. É irreversível. Está morto. Mortos. E, a partir daí, eles fazem essa descrição em 59. Em 61, o Concílio Vaticano II, através do Papa Pio XII, num questionamento feito pela Associação Americana de Anestesiologistas, de quem seria a responsabilidade de dizer se o paciente estava morto. Porque até aquele momento, o paciente poderia ser identificado pelo médico como morto, mas quem fazia realmente a passagem era muito mais uma morte teológica, era um padre, um rabino ou mesmo um imã, né? Um sheik. Era a hora da extrema-unção. Exatamente, extremamente. A extrema-unção era a caracterização da morte da pessoa. Né? E o Papa muda isso e ele vira e fala assim, ó, a responsabilidade de dizer quem está morto ou quem está vivo é do médico. É do médico. Porque para nós leigos, o sujeito que está morto é que o coração não está batendo mais, mas não é bem assim, né? Não, o conceito de morte, de caracterização cardiocêntrica, né, cardíaca, né, é um conceito muito mais, não é tão científico, ele é muito mais teológico, muito mais religioso do que outra coisa. Né? A caracterização da morte encefálica é a morte vista de uma maneira da ciência. O centro da vida não é o coração. De maneira técnica. O centro da vida não é o coração. O centro da vida é o cérebro. Porque a gente, do ponto de vista de cultura e de religião, o coração é que comanda tudo. Mas a gente sabe, os cientistas, e o doutor aqui está explicando, que os cientistas sabem muito bem que quem comanda tudo é o cérebro. Exatamente. Em 1959, você tem essa descrição que muda o mundo. Em 62, você tem o primeiro transplante. É o primeiro transplante. Que foi aquele? Lá na África do Sul, do Christian Barnard. Do Christian Barnard. Famoso doutor Barnard. O famoso doutor Barnard. Que era interessante, né? Assim, tivemos depois o primeiro aqui, né? Aqui em 68. Foi com o Zerbini. Doutor Zerbini. Euríclides de Jesus Zerbini. Exatamente. Euríclides de Jesus Zerbini. Olha quanta história bacana, mas nós precisamos fazer um pequeno intervalo. Daqui a pouco nós vamos especular um pouco mais do doutor Sardinha e saber o seu consultório, o que ele faz, o que ele atende, o que ele continua fazendo também na universidade. Até já com o doutor Luiz Antônio da Costa Sardinha, o doutor Sardinha. Você está assistindo o Papo Sol com José Carlos Solim. A Dui Passos Sapataria une tecnologia e tradição em um só local. Além da tradição em consertos de sapatos, tênis, saltos, bolsas e jaquetas, também temos a tecnologia para eliminar as dores e incômodos que você pode sentir ao caminhar ou correr. Venha conhecer nosso serviço para produzir palmilhas feitas sob medida para você e acabe com esse incômodo. Dui Passos Sapataria. Somos especialistas para cuidar dos seus passos. Há 25 anos, a Império trabalha para entregar valores de uma empresa com estrutura financeira sólida, capaz de cumprir com todos os seus compromissos firmados. Valores para assumir funções que às vezes vão além dos preços acordados, com muita qualidade e credibilidade em tudo que faz. Valores com a preocupação do bem-estar da sua empresa e do local onde você vive com sua família. Esta é a Império, uma empresa que acredita nos valores. A Evidence Perícia e Vistoria Automotiva tem uma equipe altamente capacitada e pronta para atender você com excelência e qualidade.
Laudo Prime, laudo fotográfico de motor, laudo para transportes escolar, vistoria veicular, laudo de transferência, perícia cautelar automotiva e muito mais. Traga o seu veículo para a Evidência Perícia e Vistoria Automotiva, que fica na Avenida Francisco de Paula Leite, número 130, no centro, ao lado da Flaneg Embalagens. Evidência Perícia e Vistoria Automotiva. Aqui você pode confiar. Para ter bons momentos com quem você gosta, ter saúde e segurança é fundamental. Os planos Flex do AOC têm tudo o que você precisa para cuidar da sua saúde e da sua família também. São planos para pessoa física e empresariais, com opção de coparticipação dos valores, além de muitos outros benefícios. Venha para o AOC e aproveite a vida com mais tranquilidade. Fale com a gente e saiba quais as melhores condições para você. AOC, sua saúde em primeiro plano. Se você procura móveis para a área externa da sua casa, a Greenhouse tem peças exclusivas que unem conforto, elegância, funcionalidade e design exclusivos. Greenhouse, qualidade e design que duram. No Pesqueiro 3T, você encontra pratos deliciosos aliados a um ambiente muito agradável e descontraído. Doutor Sardinha, mas ainda, com um gancho no questionamento, na explicação muito apropriada anteriormente, eu indago do técnico, do médico, estudioso que é, há alguma igreja que questiona essa questão dos médicos serem os determinantes na decisão se alguém está vivo ou está morto? Tem alguma religião que contesta isso? Nenhuma. Nenhuma. Tanto as religiões de características monoteístas, né, o islamismo, o judaísmo ou o cristianismo, quanto as de origem, né, africanas. Nenhuma delas tem esse questionamento com relação ao diagnóstico de morte encefálica. Então isso é uma realidade universal hoje. Universal. Ninguém questiona essa Ninguém conversa. questiona. Você pode ter alguns lugares, algum país que tem um questionamento com relação à legislação do transplante e tal. Sim. Mas é uma característica do país. Não, mundialmente, né, assim, em termos da Organização Mundial de Saúde, é um fato aceito, praticamente em todos. Essa questão das testemunhas de Jeová, que tem uma certa restrição com relação à doação de sangue, ainda persiste isso, doutor? Isso é uma outra situação, né? É outra coisa. É uma outra coisa. Mas ainda persiste isso? Persiste. Mas existe já uma legalização e uma regulamentação da atividade do médico nessas situações, inclusive de maneira ética, para não ferir, não quebrar a autonomia, né? E a crença da pessoa, porque nós não estamos ali para quebrar. Para quebrar a crença de ninguém. De ninguém, né? A função da medicina. Está para salvar. Mas nós estamos ali para tentar ajudar e resolver da melhor maneira possível. Sem dúvida. Doutor Sardinha, hoje o seu tempo também na Câmara Técnica. De morte encefálica e doação do Conselho Federal de Medicina. Do Conselho Federal de Medicina. O que faz essa Câmara Técnica do Conselho Federal de Medicina? Então, nós fizemos duas coisas importantes. A primeira foi que nós tínhamos uma lei do transplante de 1997. Em 2017, essa lei foi atualizada. Foi nós que fizemos, teve um decreto do presidente Temer e uma nova resolução do Conselho Federal de Medicina. Então, por que precisa ter lei? Porque quando você tem um novo modelo de morte, Toninho, você tem que saber o que você vai fazer com esse corpo. O novo modelo de morte encefálica cria a opção para a família
porque a doação no Brasil é uma doação consentida, Sim. não é uma doação presumida, né? Eu presumo que todo mundo é doador. Não. Não, não é. A consentida. Não é uma coisa compulsória. Não, a família Tem que autorizar. tem que autorizar. Então, esse modelo, você precisa ter uma legislação específica. E isso é importante, por quê? Porque se existe uma doação hoje, está ocorrendo agora, nessa gravação, uma doação em uma cidade aqui da nossa região. Antes de vir entrar aqui, eu estava conversando ao telefone sobre a doação, nesse momento. Então, quem mexe com doação não pode mexer com transplantes. Então, eu trabalho com doação. Eu não sei para onde vão os órgãos. Não sabe nem para quem vai. Nem para vai. Vou ficar sabendo amanhã. Mas hoje não. Tá certo? Então é assim, eu tenho um doador, 2 rins, um fígado, 2 córneas, um pâncreas, um coração, pulmão, tá certo? Intestino, ossos. Tá. Existe uma caracterização legal para a distribuição. O Brasil é muito avançado nisso. Nós temos uma lista única. E essa lista não tem nome. Existe uma coisa chamada RGCT, que é um Registro Geral da Central de Transplantes. Está lá, número tal, tipo sanguíneo, antígenos que ele tem, anticorpos, que ele tem, tal, está lá. Está bem estabelecido. Tá, isso é bem estabelecido. E você vê assim que hoje é totalmente auditável. O Sistema Nacional de Transplante ele é totalmente auditável. Se você chegar para mim e falar assim... Todo mundo pode conferir, é um jogo limpo. Ó, você quer saber, você chegar para mim e falar assim, ó, quantos doadores nós tivemos ano passado aqui em Indaiatuba? Nós tivemos 2 doadores. Tá bom, para onde foi o rim? O rim direito foi para tal lugar, rim esquerdo para tal lugar. Eu não vou te falar o nome do receptor, Sim. porque pela lei me proíbe fazer isso. Mas ele é auditável e ele é fundamental, porque ele trabalha com o altruísmo das pessoas, com a bondade das pessoas. Porque no momento, Zé, que eu falo sempre assim, a figura mais importante do transplante é o doador. É aquela família que, num momento terrível de perda, no momento em que ele não tem opção, porque o seu ente querido faleceu, Não tem jeito. e ele vira assim e fala, não, eu vou... Abre o coração, vamos dizer. Ou abre a mente. Vamos doar. Vamos doar. Vamos doar. Vamos ajudar. O que você vai ganhar com essa doação? Nada. Nada. Vai demorar para entregar o corpo para você, inclusive. Vai demorar até um pouco mais. Né? Vai demorar um pouco mais. Por quê? Porque vai ter que chamar... Porque nós fazemos assim, nós temos um doador na cidade X. Nós vamos fazer todos os exames. A pandemia atrapalhou muito a gente. Sim. Passamos a fazer exame para o coronavírus, porque o coronavírus, se tiver em atividade, Aliás, não pode as ser doador. cirurgias eletivas diminuíram muito, né, doutor? Não tem jeito. Hoje, nós estamos vivendo aquilo que a gente queria. Quando a gente falou de vacinar, quando a classe médica falou de vacinar em dezembro do ano passado, que iria mudar se tivesse a vacina, mudou. Hoje a gente vê. Você vê que o número de óbitos diminui, o número de internações diminui, né? E nós atrasamos muito essa vacinação, não, doutor? Foi um equívoco inexplicável. Inexplicável, né? Uma coisa triste. Sabe, eu te falo assim, ano passado eu trabalhei o ano inteiro. A Unicamp suspendeu todas as atividades. Eu tenho mais de 60, eu poderia não ir. A Unicamp me chamou e falou, você vem. Eu dei plantões de final de semana porque não tinha colegas para dar plantão. Então, o que a gente viu, o que a gente presenciou das famílias, são coisas que eu acho que a sociedade brasileira tem que entender o quanto isso é importante. Porque é muito difícil para você ligar para uma família pelo telefone, falar, ó, você vai falar com o teu pai, porque eu vou entubar ele, e eu não sei se ele vai voltar a falar com você. Sem visitas, Zé. Sem visita, não pode visitar. Conversar por telefone. Talvez seja a última vez. Talvez seja a última vez. O senhor quer falar com seu filho? Vou ligar para ele. Você põe os dois para conversar, por vídeo. Ele não tem jeito, ele não consegue respirar. Eu vou entubá-lo. Ele não consegue respirar. Doutor, e o estresse dos profissionais? Como é que os médicos conseguiram, os enfermeiros, enfim, que estão ali na linha de frente,
Como é que suportaram isso? Eu acho que nós temos uma sequela, nós vamos carregar uma situação a sensação de você estar incompetente para ajudar, a sensação de você fazer o máximo possível e não conseguir ter retorno, que vai ter muitas sequelas, né, de amigos, né? Eu perdi amigos meus. Vários amigos. Vários amigos. Perdi vários amigos. Sei de vários amigos que desistiram de trabalhar em UTI, que fecharam UTI, que nunca mais vão voltar. Não quero mais saber. Não quero mais saber. Colegas de que tinham tempo para aposentar, caíram fora. Que não voltaram. Não vão voltar mais. Assim como nós temos um grupo de enfermeiros que simplesmente largou a enfermagem. Foi embora. Psicólogos, assistentes sociais, né? O pessoal da limpeza. Quebrando um galho, fazendo o que pode. O pessoal do óbito. Aquele movimento que não parava, sabe? Isso é de uma tristeza que a sociedade brasileira, eu acho. A universidade hoje tem quantos médicos? Nossa Senhora. Olha, hoje, o Hospital das Clínicas deve ter... Acho que nós estamos com... Eu fui no RH hoje até, acho que 2.300 funcionários. Deve ter ali uns 1.000 médicos. 1.000 médicos, pelo menos. Pelo menos. 800 médicos. É um exército e tanto, hein? É um monstro, né? É um monstro. Então, é um monstro que, de repente, você tinha uma tenda para atender não Covid, uma tenda para atender criança com tosse, sabe? E esse sistema precisava viajar. Pela sua explicação aí, com relação à sua atuação nessa procura de órgãos para doação e nessa Câmara Técnica de doação de órgãos, e pela legislação brasileira, o senhor pode afiançar que aqui no Brasil não tem esquema de compra de órgãos, de compra e venda de órgãos. Não tem como. Não tem como, né? Não tem como. Tanto uma coisa bem feita. Há 10 anos atrás, surgiu uma denúncia de que brasileiros vendiam órgãos, mas eles não vendiam aqui no Brasil. Podia até fazer alguma coisa fora. Eles iam para a África do Sul. Sim. Né? Na época, foram 3 brasileiros que venderam rins na África do Sul. Um conseguiu vender, 2, a polícia pegou lá. Eu estou dizendo isso porque muitos de nós, e a cultura nossa, é de que o Congresso brasileiro não faz nada importante, é só uma enrolação, é só não sei o quê, só para arrumar cargo, etc. Mas o Congresso votou leis interessantes nesse aspecto, não votou? Eu acho que assim, a lei de 97 já foi um avanço. Já foi boa. Um grande avanço, sabe assim, foi um grande avanço, deu uma mudança na estrutura. Estruturou um sistema nacional de transplantes. E estruturou rápido, né? Rápido, estruturou, criou por quê? Porque as universidades públicas funcionam, tem gente fazendo pesquisa. Em 97, quando saiu a lei, a gente já fazia transplante na Unicamp. A gente já transplantava, né? Mandava bala. E mandava fazendo as situações éticas do que a gente tinha. Não tem como, porque a retirada, por exemplo, o diagnóstico de morte é feito no hospital. Quem faz o que a gente chama de validação do doador é uma outra organização, um outro sistema, que fica junto do hospital. Tem uma central estadual de transplantes. São Paulo, como tem muitos habitantes, nós temos uma centrais de notificação e distribuição. Uma central em São Paulo e outra em Ribeirão Preto. Uma para o interior, outra para a capital. Então, só aí são 4 sistemas que a gente chama de checklist. Que um checa o outro. Um vai quebrando o outro, não tem jeito. E hoje, né, desde quando criou a lei em 97, mas principalmente em 2001, o Fernando Henrique ele faz uma arrumada na lei, porque a primeira lei de 97 a doação era presumida, todo mundo virou doador, e o que aconteceu no Brasil? Todo mundo virou não doador. Não doador, Aí teve uns equívocos. Meio, né? Mas a sociedade é assim mesmo. Vai e volta. Mas hoje não tem jeito, porque as equipes a cada 2 anos... E essa lei promulgada pelo presidente Michel Temer foi uma lei que deu números finais a essa história? Não tenho dúvida. É um decreto 9175 de 2017, 18 de outubro de 2017, no dia do médico ele lançou. E a resolução do Conselho Federal de Medicina do dia 8 de dezembro de 2017. Então,
existe uma legislação, por isso que a gente fala que a doação no Brasil, o pessoal reclama, mas a doação no Brasil precisa de muito documento. Lógico, é a morte da pessoa. Você precisa legalizar a morte da pessoa. Tem que estar tudo escritinho. Tem que ser legalizada e muito clara, muito... Não, e assim... auditável, como a palavra do momento. Totalmente transparente e auditável. Eu tenho um relatório para o Ministério Público que eu tenho que mandar. Opa! Onde é que foi? E nós vamos evoluir para isso daí, porque a própria lei, ela faz um sistema de fiscalização interna mesmo. Espera aí, era o fulano que ia receber esse rim. Por que esse rim não foi para ele? Esse rim não foi para ele, porque na hora que nós abrimos para tirar o rim, tinha um tumor. Você tem prova desse tumor? Tenho, está aqui, ó. Tá aqui. Então, doutor, nós estamos nesse mas sistema. nós precisamos ir para o final do nosso programa. E eu vou fazer uma perguntinha diferente. Aquele menino de Santa Fé do Sul está satisfeito com a carreira que acabou escolhendo? Eu sou muito feliz, José. Está muito feliz? Sou muito feliz. Está muito tranquilo? Eu trabalho naquilo que eu gosto. Que legal. Faz aquilo que gosta. Eu faço aquilo que eu gosto. Sou muito feliz nisso. Eu trabalho com ética. E trabalha muito, doutor? Olha, ainda trabalho muito. Trabalha muito. Hoje eu fui no RH para saber quando é que eu aposento. O cara olhou para mim e falou, pode voltar daqui um tempo, Sardinha. Então, fala um pouco para Indaiatuba, para encerrar. O doutor Sardinha tem o seu consultório aqui na Cidade Nova, não é isso? Na rua? Sim. Oswaldo Cruz. Na rua Oswaldo Cruz, número? 907. Atende pela Unimed também? Atende pela Unimed. Pelos convênios? Sim. Fala um pouco para Indaiatuba, para a nossa câmera aí, para terminar o programa. Olha, eu queria agradecer a cidade, viu, Zé? A cidade me recebeu muito bem, me deu um espaço como profissional, como pessoa. Minhas filhas nasceram aqui, cresceram aqui, se educaram na cidade. É uma cidade que me abriu as portas, eu fiz grandes amigos, tenho grandes amigos aqui, tenho o Zé que me convida aqui para vir falar sobre isso. Eu tive oportunidades maravilhosas na cidade, fiz uma carreira aqui dentro, peço e agradeço muito a Deus e a cidade por tudo que vocês me deram. Muito obrigado. Esse foi o Luiz